Graça e paz. O tema da palavra dessa noite é Vasti versus Esther. Então é a rainha Vasti versus a rainha Esther. E nós vamos trabalhar durante 4 semanas. Hoje é a primeira semana. Nós vamos começar a trabalhar sobre o livro de Esther. Trabalhar sobre a ideia de 2016. O ano de Esther. Então nós vamos fazer umas pinceladas, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma introdução de um novo tempo, de um novo ano que se aproxima. Em breve nós estaremos em 2016, né? A gente já está com um pezinho no novo ano. A gente já está desejando um novo ano. Nós já estamos querendo entender como será um novo ano para nós. Então nós vamos começar a trabalhar uma jovem, órfã, estrangeira, uma jovem pequena que se transformou em uma grande rainha. Repita comigo, um livro que relata o amor de Deus, fé e salvação. Então esse que é o livro de Esther. Ele relata o amor de Deus, ele relata a fé e ele relata a salvação do seu povo. É um livro pequeno, mas ele traz uma força tão grande. Ele relata o amor de Deus, ele relata a fé de um povo e ele relata uma grande salvação. Então nós vamos trabalhar durante essas 4 semanas o livro de Esther. E o livro de Esther ele começa com uma grande festa. Ele começa com o rei oferecendo uma festa ao seu povo. Ele começa com o rei mostrando a grandeza do seu reino. Repita comigo, é tempo de festa. Um novo tempo. Um tempo de alegria. Amém. Abre a sua Bíblia em Esther, capítulo 1, versículo 5. Fica depois de Neemias, 2 Crônicas, Antigo Testamento. Amém? Então, o primeiro capítulo, versículo 5. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, leitos de ouro de prata, sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Então começa com uma grande festa. O rei Assuero, ele convoca todas as províncias que estão sob a sua liderança. E era o total de 127 províncias que ele liderava. Então ele convida todos os príncipes e ele passa 180 dias, ou 6 meses, mostrando somente a sua riqueza, mostrando somente a sua glória, o seu poder. Durante 6 meses ele passa mostrando todo o seu reinado. Então durante esses 6 meses teve grandes banquetes, teve almoços, teve jantares, e ele apresenta todo o seu reinado, toda a sua glória, todo o seu esplendor, e há uma grande festa. Só que terminados esses 6 meses, ele pega e faz um convite a todo o povo. E diz que ele abre os palácios reais, ele abre os portões, ele abre os jardins, e ele introduz todos os povos da fortaleza de Suzã. Então já não é só mais os príncipes, ele abre para todo o povo, possa entrar e possa também participar deste banquete. Então é um grande banquete a todo o povo. E ele oferece o melhor. Nós lemos aqui que ele abre para todos e há tecidos de várias cores, a prata, a ouro, há muita coisa. Ele está mostrando a riqueza de um governo que era bem sucedido. Então ele está se apresentando ao povo também e oferecendo ao povo o melhor. E é bem diferente das festas que a gente faz, não é? Porque às vezes a gente vai participar de uma festa e a gente vai na festa todo perfumado, cheiroso e volta porque foi comer um churrasco, volta se sentindo com fumaça. Os copos que nós servimos, nós usamos, são copos descartáveis, né? É tudo igual ao copo, tudo descartável que depois ele vai para o lixo, né? Nós bebemos e é descartável.
A gente chega na festa e fala assim, me dá um pedaço de bolo, não tem que arrumar um pedaço de bolo, porque no dia seguinte é melhor. Não é assim que a gente faz? Mas com o rei era diferente. Ele estava mostrando ao povo uma grande nobreza. Disse assim, a Bíblia diz que até os copos, eles eram todos diferentes uns dos outros. Que os copos que estavam sendo servidos não era um copo igual ao outro. Cada copo tinha um símbolo, cada copo devia ter uma espessura, cada copo devia ter algo gravado. Então, até as taças que era servido, os vasos que era servido, eles tinham cuidado. Então, cada coisa que era colocada na mesa tinha um cuidado. Cada tecido que ele demonstrava tinha um cuidado. E assim também somos nós. Nós podemos estar em uma grande festa. Nós podemos ser um vaso diferente. Nós somos um vaso diferente. Eu sou um vaso, você é um vaso. Nós estamos todos nessa festa. E no versículo 8 diz o seguinte. E o de beber era por lei, feito que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. O rei estava servindo um vinho. Ele estava servindo uma bebida a todos os que estavam presentes. Nós também somos um vaso, nós também participamos de uma festa. E nós também podemos receber desse vinho, esse vinho que simboliza uma grande alegria. O vinho, ele simboliza alegria. E aquele rei, ele estava muito alegre. Ele estava dando de beber a todos que entrassem naquele lugar. A todos que participassem daquela festa, recebiam um vinho, recebiam um copo cheio de vinho. Só que o rei, ele estava muito alegre. E o rei, ele oferecia para cada um, segundo o que cada um desejasse. Assim, quanto mais alegria o rei estava, mais ele começaria a dar os vinhos e abrir as comportas e oferecer vinho e dar de comer. Mas o vinho, ele não era obrigatório. Você não era obrigado a entrar e a beber aquele vinho. Mas você seria servido conforme você desejasse. Conforme você quisesse que o rei enchesse o seu copo. Conforme você desejasse. Então não era obrigado. E nós somos um vaso. Nós também vivemos muitas vezes em festas. Nós entramos na festa na presença do rei. E Deus, ele vai nos encher conforme nós queremos. Conforme nós deixamos o Senhor nos encher. Ele não vai nos obrigar, Ele não vai querer nos obrigar a ser cheios, mas é conforme eu querer. Às vezes você pode dizer o seguinte, eu quero ser um vaso só pela metade. Ok. Agora, o que é um vaso pela metade? Depende do ponto de vista de cada um. Ele pode ser metade mais para vazio. Você pode olhar e falar assim, olha, está vazio. Você pode falar assim, está quase cheio. Então, é o que você olha, é o seu ponto de vista. Mas que você possa, cada vez mais, ser um vaso que permita o agir do Espírito de Deus sobre a sua vida. O rei, ele está oferecendo uma grande festa. Eu e você somos um vaso. E o rei, ele quer muitas vezes nos encher com uma grande alegria. Só depende de mim e de você permitir. E dizer a quantidade que você quer. E esse rei, o rei Assuero, ele estava oferecendo uma festa. Ele servia muita bebida, muitos vasos eram cheios, e a festa estava sendo um sucesso. Ele apresentando todo o seu reinado. E como toda festa nossa, o que a gente deseja? Que ela comece bem e que ela termine bem. Não é isso que a gente pensa? Ela está super gostosa, que ela termine bem, que não aconteça nenhum imprevisto. E o rei, ele também dava da mesma forma, que essa festa comece bem e que ela se encerre bem. E para ele encerrar a festa, ele tinha um trunfo. Ele queria encerrá-la com chave de ouro. Ele queria encerrar ela com uma grande alegria. Sabe aquela cereja do bolo? Você guarda o melhor para o final, às vezes, né? Melhor coisa você vai apresentar no final. E era assim que esse rei queria. E ele pega e manda chamar quem? A grande esposa real. Ele manda chamar a sua rainha, a sua esposa, para que ela entre e que ela se apresente a todos os reis, para que ela se apresente aos príncipes, a todas as províncias, para que ela apresente a sua beleza. Porque disse que nunca tinha havido, nunca ocorreu uma rainha tão bela como era a esposa de Assuero. E ele convida para que ela entre e para que ela se apresente, para que ela dance aos reis. Seria o encerramento daquela grande festa, daquele banquete. Só que quando ele convida ela, ele manda os servos ir buscarem. E a resposta que ele tem dela é, eu não vou. A resposta que ele tem daquela rainha, eu não irei à presença do rei.
Então era para ser um momento especial, era para ser um encerramento, para encerrar com chaves de ouro, e aquele momento vira uma grande afronta. Aquela rainha, ela não entra na presença do rei, ela não obedece à voz do rei, ela não vai. Então se torna um momento de afronta e de vergonha para aquele rei. Seria o último dia, seria apresentar aquela bela esposa, apresentar aquela rainha, e ela não entra. Ela desobedece, ela vergonha, e ela não vai à presença do rei. E ela acaba recebendo uma punição. Porque é assim, toda vez que você desobedece, há uma consequência. E ela desobedece, mesmo ela sendo rainha, mesmo ela sendo linda, mesmo ela sendo uma esposa real, ela recebe uma punição. E a punição que é dada para ela que é, nunca mais entrará na presença do rei. Essa que foi a punição. Havia um decreto, ele falou, nunca mais entrará mais a minha face. Eu nunca mais quero olhar para ela. Esse foi um decreto. Ela nunca mais entrará. Não honrou, não recebeu honra mais. Ela não honrou o seu rei e ela já não mais recebeu honra. Ela nunca mais entraria. Rainha Vaste era o nome dela. Essa rainha, ela confiou na sua própria beleza. Ela confiou no seu poder de sedução. Ela confiou nos seus atributos para desobedecer aquele rei. Mas ela recebe uma punição e ela passa a ser uma mulher que se torna um mau exemplo para todas as mulheres. Porque ela não obedeceu e dito que por ela, sendo uma rainha, não obedeceu ao seu marido, todas as mulheres poderiam também desobedecer os vossos maridos. Então ela recebe uma punição. Não entrará mais na presença do rei e mais, que se dê um reino dela para uma melhor que ela. Então ela não entra e ela ainda perde o seu reinado. Repita comigo, que o reino dela se dê a uma melhor que ela. E não é assim que funciona? Quando nós não fazemos, o Senhor levanta outra pessoa, não é assim? Quando nós deixamos, outra pessoa é levantada. Quando eu deixo de fazer, o Senhor coloca outra pessoa no meu lugar. Porque o reino sempre continuará vivo. Então, se nós deixamos de fazer, o Senhor levanta uma melhor que ela. O Senhor levanta uma melhor que eu, o Senhor levanta uma melhor que você. Porque tudo, o reino dele continuará funcionando. Então, aconteceu uma grande festa, era uma festa de alegria, que começa com uma grande alegria e termina numa grande desonra para aquele rei. E termina com uma punição para aquela mulher. Agora vamos falar sobre essa mulher, essa rainha Vasti. Repita comigo, rainha Vasti. O nome dela significa beleza e comum. Muito bela. Falaram que era a rainha mais bela que existiu naquele reino. Ela era muito linda. E por ela ser linda, por ela se considerar uma mulher perfeita, uma mulher atraente, uma mulher sedutora, muitas vezes ela achava que ela poderia conseguir tudo a seu favor. Ela poderia conseguir tudo do rei, poderia manipular, conseguir todas as coisas pela sua beleza. Eu sempre ainda falo com o pastor Marcos que eu prefiro trabalhar, às vezes a gente busca sempre trabalhar com o melhor. Mas tem pessoas que chegam próximo da gente e falam assim, minha voz é muito linda, eu sei que a minha voz é muito linda, eu já fui elogiada. Assim, aí essa pessoa ela começa a viver segundo o que ela acha dela mesma, segundo os elogios que já foi tendo, e ela começa a depender somente dela mesma. Agora, quando você começa a pegar uma pessoa para trabalhar, e essa pessoa fala assim, mas eu não sei isso, como eu vou fazer? Eu vou precisar aprender. Eu não sei cantar, eu não canto tão bem. Mas eu vou procurar aprender. Eu prefiro trabalhar muitas vezes com pessoas que buscam aprender. Que buscam crescer dia após dia. Por quê? Porque ela busca aprender. E isso é muito importante. Porque a gente sempre estará no aprendizado. Constante, a cada dia se aperfeiçoando. Até chegar à estatura do varão perfeito. Mas é porque eu confio em Deus. Quando eu não confio na minha força, vai ser muito melhor. Quando eu falo assim, eu sou fraca, mas o Senhor me faz forte. Como eu falo assim, eu não sei fazer essa peça teatral, mas eu confio em Deus. E Deus me fará fazer. Eu não sei cantar tão bem, mas eu vou buscar aprender e eu vou entrar na dependência do Espírito Santo. E é Ele que vai me guiar, é Ele que vai me instruir.
Então eu prefiro trabalhar com pessoas que buscam ser capacitadas pelo Espírito de Deus, que buscam a capacidade através do Espírito de Deus, que buscam a dependência. Essa mulher Vasti, ela tinha dependência nela mesma. E ela foi pelo seu próprio caminho. Ela viveu a sua maneira. Eu não vou e pronto, eu não entro mais. Eu não vou, fala para o rei que eu não vou. Então ela viveu da sua maneira, ela viveu da sua dependência, ela viveu pela sua beleza. E para ela não deu certo. Não deu certo. Porque é melhor você viver na dependência de Deus. Você é desobediente? Uma pergunta, você é desobediente? Repita comigo, não, eu não sou Vasti. Fala, eu não sou Vasti. Porque Vasti foi uma mulher muito bela, mas foi uma mulher desobediente. E ela pagou o preço pela desobediência dela. Porque depois de um tempo já não se existia mais formosura e beleza sobre essa rainha. Porque ela ficou de lado. Ela teve que pagar o seu preço. Toda vez que desobedecemos, estamos envergonhando a Deus. Toda vez que eu e você decidem desobedecer, nós passamos também a envergonhar a Deus. Aquela mulher, ela desobedeceu e ela trouxe vergonha para o seu marido, para o rei. Toda vez que nós também desobedecemos, nós trazemos vergonha para Deus. Toda vez que nós obedecemos a palavra de Deus, todas as vezes que nós desejamos viver a nossa maneira, da nossa forma, na nossa convicção, na nossa perfeição, nós podemos muitas vezes estar trazendo afrontas para Deus. Podemos estar entristecendo Deus também. Ela fez algo errado. Ela desobedeceu. Ela não ouviu a voz do seu marido. Agora, hoje em dia, o que é estranho é que está invertendo os valores. A gente já está tão acostumado a ver pessoas fazendo errado que parece que já é certo. A pessoa faz tanta coisa errada. A mídia mostra tantas coisas erradas que parece que o errado é bonito e que ser certo é feio. Entendeu? Se você parar para analisar, se você entrar numa rodinha, muita gente vai começar a dizer o seguinte: ah, mas o que tem? Essa rainha ela só não foi lá. Poxa, ela estava ocupada. Você não escutou o que ela tinha que falar. Você não escutou ela. Por que esse rei puniu ela? Aí você conversa com umas mulheres feministas. Ah, mas por que ele fez isso? É só porque ela é mulher, ele exerceu poder sobre ela. Imagine isso. Então, assim, começa assim: o errado ser certo. Simplesmente a gente tem que dizer o seguinte: não, é errado o que ela fez. Houve uma voz de comando e ela não ouviu. Houve um decreto e ela não seguiu. E ela pagou um preço. Ela era uma rainha, ela era muito bela, ela era Vasti. Mas ela não ouviu. E ela não entrou na presença de Deus. Agora, por que ela não entrou na presença de Deus? Porque ela estava muito ocupada. Ela estava muito ocupada. Hoje é uma desculpa que nós temos, que nós vemos as pessoas falando. Por que você não vai à igreja? Porque eu estou muito ocupado. Porque eu trabalho. Por que você não vai na igreja pela manhã? Ah, porque amanhã é o único dia que eu tenho, o único horário que eu tenho para mim. Como que eu vou de manhã? Eu prefiro não ir. Ah, porque eu estou fazendo as minhas coisas. Porque eu estou adiantando meu almoço. Então nós vemos que assim, as pessoas estão dizendo: estou muito ocupada. Por que você não vai à igreja? Porque eu estou muito ocupado. Por que você não entra na presença de Deus? Porque eu estou muito ocupado. Então nós vivemos a geração que está muito ocupada. A geração que trabalha demais, não é? Que busca muito dinheiro. E nós vivemos essa geração. E essa rainha também usou a mesma coisa. Eu estou muito ocupada. Agora ela estava ocupada fazendo uma festa também. O rei estava dando a festa dele e ela estava ocupada fazendo a festa para as mulheres. Ela estava no palácio à parte e ela estava realizando um banquete para as mulheres. Então ela estava ocupada porque ela estava fazendo uma festa. E ela não ouve a voz do seu marido e ela fala: estou ocupada porque eu também estou dando um banquete. Nesse ano de 2015, o ano de 2014, antes de entrar nesse ano, o pastor Marcos chamou os obreiros e disse o seguinte: nós entraremos no ano de 2015 e será um ano que nós não teremos festas na igreja. Não sei se tem algum obreiro que estava aqui que ouviu isso. Nós entraremos em 2015 e será um ano que não teremos festa. Todo mundo leva um choque, um ano sem festas na igreja. Ele pegou e falou assim: olha, será um ano de palavra, um ano de doutrina, um ano de amadurecimento na palavra de Deus. Então não será um ano de festas. Essa foi a palavra que o pastor Marcos deu. Não teremos festa. Aí vira o ano, já começa.
fevereiro é aniversário dos pastores. Não vai ter encontro de casais? Não vai ter uma noite de casais? Não. Aí chega próximo de mim e eu falo, não teremos festa. Será um ano que é um ano de palavra, um ano que nós vamos sair com o projeto Obed-Edom, entrar nas casas, trabalhar o projeto Obed-Edom, trazer a palavra para as pessoas, sem festa. Aí, no mesmo mês de fevereiro, começa de novo. Ô pastora, vamos fazer, não vai ter esse ano de mulheres? Dia 8 de março é o dia das mulheres, não vamos fazer o chá de mulheres? Porque o chá de mulheres é da seguinte maneira, toda festa. A festa é da seguinte maneira, se preocupa muito com tantas coisas, né? Eu vou fazer um chá de mulheres. Aí se preocupa com o que vai servir, se preocupa com a decoração. As irmãs às vezes ficam mais preocupadas com o que vai vestir, o esmalte da unha, com como que vai estar o cabelo. Fica preocupado tanto com a festa. Fica preocupado tanto com a festa. E assim são muitas igrejas. Muitas igrejas estão vivendo em festas. Sai de uma festa, entra numa preparação de outra festa. Sai de uma festa, entra na preparação de outra festa. Mas não se preocupem em entrar na presença de Deus. Não se preocupem em ouvir a voz de Deus. Quando Deus chamar, vai dizer, estou fazendo uma grande festa. E estou fazendo a minha própria festa. Não estou fazendo a festa de Deus. Eu falei assim, não vamos ter, chá de mulheres não vamos ter. Porque a preocupação era, olha, já temos um coral. Eu já até escolhi a música do coral. E eu vou fazer o solo, tá, pastora? Chegava próximo de mim e já tinha tudo escolhido. Já estava tudo planejado. Só esperava eu dizer que sim. Só que eu queria muitas vezes que as pessoas chegassem e falassem o seguinte, tudo bem, então a gente não vai ter o chá, então vamos nos reunir para orar. Vamos se reunir para ouvir a voz de Deus. Vamos se reunir para entrar na presença de Deus. Porque muitas vezes faz um grande chá, faz uma estrutura, se está se preocupada com o ambiente. Mas a pessoa chega aqui e ela está tão se preocupada com o ambiente que ela se perde no ambiente. Se você perguntar o que a pastora falou, nem lembra mais, porque não conseguiu ouvir a voz de Deus. Estava preocupada com o cabelo, estava preocupada com a roupa, mas não estava preocupada em entender a voz de Deus e entrar na presença de Deus. A rainha Vasti, ela estava dando uma grande festa. Ela também estava em festa e ela não se preocupou em entrar na presença de Deus. Ela não se preocupou em entrar na presença do rei. Ela não se preocupou em ouvir a voz do rei. Ela não se preocupou em ir até o rei. E o pastor Marcos falou assim, esse será um ano que não teremos festa. Esse será um ano que nós vamos trabalhar outras coisas. E foi um ano muito especial. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar teatros. E teatros evangelísticos. Igual esse último teatro que nós tivemos, a cada momento que nós reunimos, 7, as 8 pessoas que estavam fazendo teatro, nós tínhamos um momento para orar. Nós tínhamos um momento em que a gente falava, eu busquei falar para ele o seguinte, nós não estamos fazendo um teatro por fazer. Esse teatro é aqui para que o Espírito de Deus tenha liberdade cada vez mais em cada coração. E começa no nosso coração. Ainda pude falar para eles o seguinte, esse teatro ele tem diversos papéis, ele tem diversas histórias. E nós temos que buscar entender o que o teatro está passando. Nós temos que buscar entender que o Espírito Santo ele está presente, desde o início até o fim. Nós temos que saber o seguinte, que por mais que a gente se perca, por mais que a gente já entre em portas que são caminhos de morte, o Espírito Santo sempre vai nos resgatar. Então nós tínhamos momentos que nós conversávamos, tinha um momento que nós ouvíamos uns aos outros, que nós podíamos falar a palavra. E depois poder liberar a igreja. Então foi um ano que a gente trabalhou teatros evangelísticos. Foi um ano que nós pudemos trabalhar as peças teatrais, mas trabalhar esse momento entre nós. Então não foi um ano de grandes festas, mas foi um ano de conquista. Foi um ano de amadurecimento. Que tenha sido um ano de grande amadurecimento para a sua vida. Hoje eu estou aqui com a minha colega, com a Aline. Nós éramos vizinhas, crescemos junto. Meninas, fizemos bastante arte juntos, uma cobria a outra. E a semana ela me procurou no Facebook e ela falou assim para mim assim, Carla, eu queria entender mais de Deus. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero entender, eu quero conseguir entender a Deus. E eu fico muito feliz que ela não me escreveu lá perguntando assim, quando vai ter a próxima festa na sua igreja? Já pensou? Quando vai ter a próxima festa? Quando vai ter festa no sítio? Ou quando vai ter festa das mulheres? Quando vai ter festa das crianças? Porque nós não temos vivido somente de festa.
Nós temos vivido de um evangelho. Nós temos vivido de levar a palavra. Nós temos vivido de, no Facebook, estar ministrando a palavra. Nós não temos vivido somente de festa. Glória a Deus por isso. Porque é uma palavra que está sendo liberada dia após dia. Dia após dia. E ela me achou no Facebook lá. Ela que me procurou, ela me encontrou. E ela pôde falar o que seu coração estava querendo e nós podemos ter um encontro para trazer a palavra de Deus. E essa é a melhor festa. A melhor festa que pode ser dada ao reino de Deus é quando uma vida se encontra com Deus. Não tem festas melhor. É quando um pecador tem um encontro real com Deus. Essa é a melhor festa. Glória a Deus por isso. Mas essa mulher, ela não entra e ela paga um preço por isso. Esther 1,13 diz o seguinte. Então perguntou o rei aos que entendiam os tempos, porque assim se tratavam de negócios na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Aí em Esther 16 diz o seguinte. Então Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias de Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá de todas as mulheres, de modo que todas desprezarão aos seus maridos, aos seus olhos. Quando se te dizer, mandou o rei Assuero que introduziste a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então é o que eu falei, pastor Marcos, entendendo o tempo, entendendo o ano que nós íamos entrar, ele pega e fala, não teremos festa, não teremos festas. E foi esse um ano que nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre Esther. Repita comigo, Esther. Mas o nome de Esther, o primeiro nome, o nome de batismo que ela recebe é Radassa. O nome dela não era Esther. O primeiro nome que os seus pais entregam para ela é Radassa. E Radassa, ela significa o seguinte, é de origem hebraica, significa murta, que é um ramo de arbusto que nasce no deserto. Era utilizado pelos hebreus para cobrir as tendas nas festas do tabernáculo. Significa cobertura, proteção e também uma mulher de governo, de influência. Que arbusto verde que permanece firme, que vence ao tempo ruim. Era uma mulher constante. Quando o rei fala para Vasti, e que ela não entre mais na minha presença. Aí esse rei ele fala o seguinte, e que se dê o reino dela a uma melhor que ela. Então nesse momento se abre uma oportunidade. A gente falou tanto de portas, e havia uma porta que era a porta da oportunidade. Nós temos que estar em todo o tempo atento para essa porta da oportunidade. E quando abriu essa porta da oportunidade, quem entra por ela? Esther. Quem entra por ela? Radassa. Quem entra por ela? Uma jovem que é uma murta, uma jovem que é um arbusto, uma jovem que é constante. Uma jovem que pode o seguinte, está chovendo? É constante. Está muito sol? É constante. Está ventando? É constante. Está frio? É constante. É um arbusto que protege as casas, que protege os tabernáculos. Essa moça que entra por ela era uma mulher que realmente protegeu a vida do rei. Então, quando abre essa porta, quem entra? Radassa. Quem entra? Esther. Entra essa mulher, essa jovem, e avança para esse reinado. Agora, o primeiro nome dela era Radassa, e o segundo nome dela era Esther. Esse nome ele foi dado por quem? Esse nome foi dado por um tio dela, porque essa jovem era órfã. Ela perdeu os seus tios, ela perdeu os seus pais, e ela foi criada por um tio. Ela era órfã, ela era estrangeira, e ela foi trazida como escrava da sua cidade para essa cidade de Suzã. Ela recebe do seu tio um novo nome. O seu tio pega e fala o seguinte, olha, para que não saibam que você é judia, eu vou trocar o seu nome. O seu nome agora não será Radassa, nós vamos te chamar agora de Esther, que significa estrela. Então ela recebe um novo nome, um novo tempo, um novo nome. Ela recebe um novo nome, e esse nome significa estrela. Nasceu uma estrela para brilhar, para ser sol para essa terra. Então ela nasce uma nova estrela. Então seu nome é trocado para um novo tempo que ela vai viver. E ela aproveita aquela porta. Muitos de nós podemos também ser como Esther.
como Radassa. Nós podemos também ser órfãos, ter sido criados somente por pai, ter sido criados somente por mãe, ter sido criados por tios, por um tutor. Então, às vezes nós podemos olhar para Esther e ter muitas semelhanças entre nós. Esther, ela se sentia pequena, muitas vezes ela se sentia abandonada, ela era criada por um tio, ela teve o seu nome trocado. Imagine você crescer com um nome e de repente ter que ser chamado por outro nome, mas entender que era um novo tempo e viver em obediência. Ela vivia em obediência. Ela era uma jovem constante, obediente, que aproveitou um novo tempo para começar uma nova história. Uma porta de oportunidade ela é aberta para mim e para você. Um novo ano, uma nova história, um tempo de alegria, um tempo de conquista. Nós estamos nos preparando para 2016, para o ano de Esther. Essas 4 mensagens vão ser uma pincelada. Hoje nós vamos ver um Vasti versus Esther. Na semana que vem nós vamos começar a entender como foi a preparação dela para entrar como rainha nesse reino. Nós vamos entender um pouco mais, mas que você possa entender que primeiramente ela se preparou. E primeiramente ela estava preparada, ela estava caminhando em obediência. Ela estava caminhando numa dependência. Ela não dependia na sua beleza, na sua riqueza. Ela era totalmente dependente de Deus. Ela estava totalmente dependente de Deus. Quando aquela porta foi aberta, ela não pensou 2 vezes para entrar naquela porta e aproveitar aquela oportunidade. Que você, nesse momento, você possa também aproveitar as oportunidades, as portas que vão estar abertas para você. Que você fique atento para as portas que se abrirão para a sua vida. Um novo tempo, um novo nome, um novo ano, um ano de alegria, um ano de Esther, um ano de conquista sobre a sua vida. Agora, para você entrar nesse novo tempo, não é na sua força, não é na sua beleza, não é na sua riqueza, mas é na dependência de Deus. Gostaria de fazer um convite para você. Um convite que você se ajoelhasse. Um convite que você se prostrasse. Um convite que você se entregasse ao Senhor. Se entregasse a esse novo tempo que o Senhor tem a oferecer. Deus chama a igreja Vasti e ela não vai. Deus chama a igreja Vasti e ela se recusa a entrar na presença de Deus. Uma porta é aberta e uma nova rainha vai entrar. Uma nova rainha vai entrar. E essa rainha que vai entrar, ela é simples, ela é pequena, mas ela é dependente de Deus. Estar de joelho é um símbolo, mas que você tem o seu coração para adorar.